Papa João Paulo II, como um bom pastor, também sublinhava a existência de alguns perigos. Ao lado de luzes, sombras. Ao lado de graças, perigos, riscos. E ele, ao descrever, digamos, o risco maior que gira em torno da nossa prática, da nossa vida eucarística, ele deixava bem claro que se percebia uma visão um pouco redutiva, um pouco limitada do mistério eucarístico, na medida em que o valor sacrificial do mistério eucarístico ficava obscurecido em certas celebrações, numa certa teologia, num certo tipo de pastoral litúrgica. E isso é algo, como nós já tivemos a oportunidade de dizer, extremamente grave, Então, despojado do seu valor sacrificial, é vivido o mistério eucarístico como se nada ultrapassasse o sentido e o valor de um encontro fraterno ao redor de uma mesa, ao redor da mesa. Então nós temos que lembrar que Jesus Cristo ele vai inserir a sua novidade radical no contexto de um banquete. O banquete eucarístico, ele é herdeiro do banquete judaico. Nós falamos do Seder do Pessar, ou seja, do banquete pascal propriamente dito de Israel, mas nós falamos muito também do banquete sacrificial, o Zevá Todá, ao longo da tarde de ontem e também da manhã de hoje. Entretanto, a grande novidade do gesto de Jesus na última ceia, do gesto relativo ao pão e ao vinho de Jesus na última ceia, de suas palavras, das quais nós fazemos memória em cada Eucaristia, a novidade radical, o sentido último dessas palavras de Jesus apontam para a sua cruz, para o seu sacrifício, para a sua oferta de amor, para a nova aliança que vai ser selada no seu sacrifício, no seu sangue. Então, Jesus, ele, dentro de um contexto de banquete, Jesus, ele estabelece o sacramento eucarístico como memorial da nova aliança, como memorial da sua Páscoa, como memorial da sua morte e da sua ressurreição. Bem, meus queridos, esse tema, ele não deixou de ser um alvo da preocupação do Papa João Paulo II. Mas depois de ter escrito esse documento, um ano mais tarde, o Papa João Paulo II volta a escrever uma carta apostólica sobre a Eucaristia, cujo título em latim é Mane Nobiscum Domine, fica conosco, Senhor. Neste documento ele recorda que a dimensão mais saliente, a tradução portuguesa de Portugal, em alguns lugares essa expressão pode causar um pouco de perplexidade, mas ele diz, se a porta é um grito, Você quer alguém, com sono. Então a dimensão mais saliente da Eucaristia é a do banquete, aquela mais visível, é mais clara. O altar que nós usamos parece uma mesa, o sacerdote pega o pão, pega o cálice, diz as palavras de Jesus, depois nós nos aproximamos desta mesa, nós nos alimentamos deste alimento sublime, o eucarístico,
o sacerdote também. Então, é muito claro esse sentido de banquete na Eucaristia, é muito nítido isso. Entretanto, hoje, vai cada vez mais se perdendo, em muitas comunidades, essa consciência de que celebrar a Eucaristia significa celebrar o sacrifício pascal de Cristo. E por isso ele recorda que, se é verdade que o banquete é a dimensão mais saliente, ele não deixa de recordar que o sentido primário e mais profundo da Eucaristia é o sacrificial. Então, se não fosse o sacrifício de Cristo, a Eucaristia seria um gesto, um ato, digamos, desprovido de significado salvífico para as nossas vidas. Se Cristo não tivesse morrido na cruz e ressuscitado, se nós apenas recordássemos o que ele fez na última ceia, um banquete como qualquer outro, a Eucaristia não teria um poder salvífico. Ela tem um poder salvífico porque Cristo operou a salvação da humanidade, obedecendo à vontade do Pai divino, na cruz e depois na sua ressurreição. Então, ele recorda a importância primária do sentido sacrificial da Eucaristia, Vamos adiante. Para nós entendermos um pouquinho mais a situação na qual nós nos encontramos hoje, situação descrita pelo nosso Papa João Paulo II, e vejam que ele fala disso em 2003, 2004, ou seja, não está tão longe de nós, nós precisamos percorrer um pouquinho a história da nossa tradição litúrgica, da nossa tradição eucarística. E eu proponho que a gente faça isso em passos, Vamos dar passos, e cada passo vai tentar abarcar um momento importante dessa história. O que nós podemos dizer sobre o início do cristianismo? Aqui, evidentemente, depois da palestra de Dom Vital, que falou justamente sobre os padres da igreja, a dimensão da Eucaristia, banquete e sacrifício nos padres da igreja, nós já estamos melhor preparados para compreender aquilo que diremos agora. A continuidade da tradição. A igreja sempre compreendeu a Eucaristia como a celebração do sacrifício pascal de Cristo, que se oferece ao homem através de um banquete, do banquete do seu corpo e do seu sangue. Os padres da igreja são unânimes nesta matéria. E depois dos padres, a escolástica, os grandes doutores da escolástica, São Boaventura, Santo Tomás de Aquino, dizem o mesmo. Ou seja, a Eucaristia é sacrifício, mas a Eucaristia é o sacrifício de Cristo que se dá a nós através de um banquete, que se oferece por um querer do próprio Cristo a nós, através de um banquete. Da mesma forma, os concílios de Latrão, o quarto concílio de Latrão, o segundo concílio de Leão, o concílio de Florença, e, como a gente vai dizer mais adiante, o concílio de Trento, também apresentam desta forma a doutrina tradicional da Eucaristia. Aí nós chegamos no momento da Reforma Protestante. Nós falamos ontem um pouquinho destes personagens, Lutero, Calvino e Zwinglio. E nós dissemos aqui, o texto só nos ajuda a recordar o que dissemos ontem, que Lutero, todos os três, são contrários ao sentido sacrificial da Eucaristia, a dimensão sacrificial da Eucaristia. Todos os três.
Porque, nós já dissemos ontem, para Lutero, e o pensamento de Lutero nesse caso é emblemático, dizer que a missa é sacrifício significaria dizer que o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para realizar a salvação de todos os homens e significaria dizer que nós estamos multiplicando o sacrifício de Cristo. Por isso nós apresentamos a noção de memorial, a contribuição de Max Turian, de Louis Bouyer, mostrando que, na verdade, à luz da categoria bíblica de memorial, nós podemos compreender como um único sacrifício de Cristo esteja presente em cada celebração, no aqui, no agora, de cada celebração eucarística. Nós não multiplicamos o sacrifício de Cristo, mas o único sacrifício de Cristo se faz presente na multiplicidade das nossas celebrações. Então, os reformadores, eles tendem a negar a dimensão sacrificial da Eucaristia. Eles tendem a negar a transubstanciação. Lutero fala de consubstanciação. Calvino fala de uma comunhão dinâmico-espiritual. Cristo não está presente no pão e no vinho consagrados, mas Cristo está no céu, à direita do Pai, ouvindo as palavras do Evangelho. Com fé, eu, o fiel, posso comungar com Jesus que está no céu. Posso ter uma experiência de comunhão com Jesus. Mas Jesus não está presente na Eucaristia, segundo Calvino. Zwinglio, que é entre um e outro, na verdade, cronologicamente, mas que do ponto de vista teológico é um extremo. Zwinglio vai dizer, não, a Eucaristia é apenas uma realidade simbólica. É apenas uma realidade meramente simbólica. E aí, a partir da posição dos reformadores, a Igreja Católica precisa dar uma resposta. O Concílio de Trento, então, vai propor 3 decretos sobre a Eucaristia. O primeiro decreto é sobre o sacramento da Eucaristia, o primeiro, 1551. E os 2 últimos decretos são de 1562. É o decreto sobre a comunhão das crianças e a comunhão sobre as 2 espécies, e o decreto sobre o sacrifício da Santa Missa. Eu faço uma observação breve aqui. Por que o Concílio de Trento separou o sacramento da Eucaristia do sacrifício da missa? Essa é uma pergunta muito interessante, Porque, no fundo, qual é o conteúdo do sacramento? O sacramento é o sacramento pascal. É o sacramento da cruz e da ressurreição. Por que separar os 2 temas? Essa escolha foi uma escolha movida pelas circunstâncias da época. O concílio queria muito falar sobre o sacrifício, para responder aos reformadores. Mas para poder falar do sacrifício, o concílio precisava primeiro explicar bem direitinho o que era o sacramento da Eucaristia. Então, por isso, primeiro se tratou do sacramento da Eucaristia e, posteriormente, se tratou do tema específico do sacrifício, que era um tema de aberta discordância com a posição dos reformadores. O Concílio de Trento repropõe com clareza doutrinal a doutrina sacrificial da Eucaristia, sem esquecer a sua dimensão convivial, de banquete, de refeição.
ensina a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, graças à transubstanciação também. A teologia que segue o concílio, dita pós-tridentina, é radicalmente orientada pela doutrina do Concílio de Trento e pela controvérsia com os protestantes. Isto significou normalmente uma tripartição do tratado. Então, os autores, quando tratavam do tema da Eucaristia, eles dividiam em 3 partes o tema. Eles tratavam da presença real, primeiro, contra os reformadores. Depois, eles repropunham a doutrina sacramental, matéria, forma, substância, o ministro, o sujeito, as intenções do ministro, as intenções do sujeito. E, finalmente, como o cume, o momento mais importante do tratado, o tema do sacrifício. Então, o tema do sacrifício normalmente era o último, muitas vezes era o tema mais extenso e era o tema considerado, do ponto de vista sistemático desses tratados, o tema mais importante. Tá certo? Isso vai gerar uma reação no futuro, né? A gente vai falar disso mais adiante. Entretanto, eu já queria fazer uma observação. Essa tripartição, ela vai fazer com que se trate do sacramento da Eucaristia em um momento e depois se trate do sacrifício. Então, não se vai falar tanto do sacramento do sacrifício. A ideia de sacrifício vai ficar um pouco fora da ideia de sacramento da Eucaristia. Isso vai ter consequências teológicas, mas consequências também pastorais e litúrgicas. Porque da teologia isso transborda para outros setores da nossa vida cristã, espiritual, etc. Né? Essa é uma crítica que a gente pode fazer a esses manuais da época. Continuando a nossa história. Em torno do século XVII, e isso se prolonga até o século XVIII, e renasce um pouquinho lá, no final do século XIX e até no início do século XX, nós vamos ter uma tendência dentro do tratado da teologia eucarística a buscar a solução da questão. Como eu posso explicar que a Eucaristia seja um verdadeiro sacrifício? Porque entendam, aquilo que eu falei do memorial, a ideia de memorial é a ideia de Max Turian. Nós estamos já na segunda metade do século XX. Mas antes disso, nós tivemos 2 grandes linhas de pensamento que tentaram responder a esta questão. Eles tentavam explicar, de um lado, como só exista na teologia católica um sacrifício, o evento do sacrifício de Cristo na cruz. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que explicar como cada missa também pudesse ser chamada sacrifício. Eles não tinham o conceito de memorial. Eles não conheciam esse conceito de memorial. E por causa disso, eles tentaram encontrar no rito da celebração eucarística momentos do rito em que eles percebessem que tem uma espécie de sacrifício, nem que seja simbólico. Por exemplo, né? Vocês nunca viram uma criança que fica aflita depois que descobre que Jesus é eucarístico, né? Que a Eucaristia é Jesus, e alguém pega a Eucaristia e parte. A criança, está partindo Jesus.
E pessoas que muitas vezes recebem a Eucaristia e não querem morder, né? Para não machucar Jesus. Aí ficam chupando Jesus, né? Mas não querem morder Jesus. Para Jesus não gritar, ai! Né? Então, meus queridos, é importante a gente entender que os oblacionistas e os imolacionistas, e estes são os nomes dessas duas grandes tendências, eles tentavam encontrar no rito certos momentos, por exemplo, o partir da hóstia, o momento em que um fragmento da hóstia é separado do resto da hóstia, é colocado dentro do cálice. Momentos em que ali, eles diziam, ali se percebe que tem um quê de sacrifício. E é por esta razão que nós podemos chamar a missa de sacrifício. Mas, convenhamos, as respostas que eles deram não eram suficientes. Não conseguiram responder bem à questão. E aí a polêmica com os protestantes crescia. Porque evidentemente os protestantes não se sentiam satisfeitos com esse tipo de afirmação. No século XX, nós temos então um vasto número de teólogos que se dedica a esse tema. Nós temos o Vonier, nós temos o Odo Cazelle, nós temos o Charles Journet, o Garrigou Lagrange, para citar alguns, que vão escrever sobre a missa sacrifício. E no fundo, todos tentam responder ao mesmo ponto. Como é que nós podemos dizer que a missa é um verdadeiro sacrifício sem multiplicar o sacrifício da cruz, preservando a unicidade do sacrifício de Cristo na cruz? Esse é o desafio desses teólogos. Acorda quem está do seu lado. E aí a gente chega nesse mesmo período, século XX, né? É claro que se pode falar da preparação para o movimento litúrgico ainda na segunda etapa do século XIX. Alguns livros começam daí, a apresentação das raízes do movimento litúrgico. Mas de um movimento litúrgico propriamente dito, que vai influenciar muito o Concílio Vaticano II, como é notório, esse movimento litúrgico ele se situa fundamentalmente no século XX. Ele vai influenciar muito, né? Ele nasce em torno de abadias beneditinas, na Alemanha, na Bélgica, na França. E vai se alastrando, vão surgindo revistas, pequenos cursos, congressos, ideias para cá, ideias para lá. E o Papa Pio XII, numa encíclica maravilhosa, de 1947, Mediator Dei, que é um documento muito importante até para entender o Sacrosanto Concilium, né, muito citado pelo Sacrosanto Concilium, pela Constituição Sacrosanto Concilium. O Papa Pio XII, ele recolhe, naquele momento, as principais contribuições do movimento litúrgico. Ele faz uma peneira, né? Ele diz, olha, isso aqui não está bom, isso aqui não serve, isso aqui é bom, uma boa ideia, isso aqui é interessante, isso aqui é sugestivo. Então o Papa faz uma verdadeira peneira. Ele corrige o que está errado, escanteia aquilo que não serve, mas ao mesmo tempo coleta uma série de elementos que são inspiradores e que mais tarde vão dar a sua contribuição para a vida litúrgica da igreja. Dois elementos nós podemos destacar, para ser assim muito resumidos, né? Nessa colocação do que seja, do que quis o movimento ecumênico. A valorização da liturgia da palavra, que é um ponto extraordinário, que estava um pouco esquecido.
né, essa dimensão, né, da palavra, da escuta da palavra na liturgia eucarística, e também a dimensão de banquete da Eucaristia. Ou seja, recordar que a Eucaristia é sim sacrifício, o que estava muito claro na teologia anterior, mas que ela não é apenas sacrifício, é um sacrifício que se abre a todos nós através de um banquete. Através da celebração do banquete, nós podemos ter acesso aos frutos do sacrifício de Cristo. E essa forma de banquete não é acidental. Essa forma de banquete foi querida por Cristo. E assim ela tem um valor, né, essencial também. Por isso, meus queridos, nós chegamos ao Concílio Vaticano II, preparados, né, por toda uma história, o Concílio Vaticano II que deve ser lido para sermos justos com ele, na continuidade com tudo aquilo que o precedeu, com a tradição precedente, mas sem esquecer que continuidade não significa que não haja novidades. A continuidade com a tradição, mas a cada tempo também o Espírito oferece à igreja o que ela precisa para que ela melhor viva a sua missão. Então nós também temos uma dimensão de novidade que deve ser valorizada. E aí a gente tem que evitar discursos polarizados, né? Discursos aonde só se fala da continuidade, como se não houvesse novidade, o que é injusto em relação ao Concílio Vaticano II, e discursos que, por outro lado, querem dizer que foi tudo recriado a partir do Concílio Vaticano II, e que não é verdadeiro, à luz da nossa tradição católica, né? Então existe uma continuidade. As duas coisas caminham juntas, né? Falando um pouquinho do documento da Constituição sobre a liturgia do Concílio Vaticano II, a Constituição Sacrosanctum Concilium, nós temos no número 50 dessa Constituição as duas motivações propostas pelo Concílio para a revisão do rito da missa. Aqui é interessante, porque elas nos falam muito da intenção dos padres conciliares. Eles desejam que a liturgia retorne à sua antiga clareza, a clareza da missa romana, daquela missa da época antiga, né, dos padres da igreja, por assim dizer, para simplificar. Então eles querem voltar à origem, né, voltar às fontes, voltar ali as primeiras etapas da liturgia cristã. Esse é um princípio teológico que a gente encontra nesse número 50. Por outro lado, o número 50 também deixa claro que esse voltar à fonte, voltar àquela clareza inicial da liturgia antiga, vai propiciar uma maior participação dos fiéis, a participação ativa dos fiéis. E é muito interessante, aqui eu já não vou ter tempo de falar isso depois, mas aqui eu remeto a um outro documento, a exortação apostólica pós-sinodal Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI, em que ele dedica alguns números desse documento à explicação. Ele que participou do Concílio Vaticano II, que participou dos trabalhos, né, conciliares de preparação dos principais documentos, ele vai explicar o que significa a participação ativa dos fiéis. Que a participação ativa dos fiéis não é tanto uma participação exterior, é claro que o homem é corpo e alma,
E é claro que a dimensão corporal ela está incluída na participação ativa, física, externa, mas ela é primordialmente uma participação interior. Certo? Que é muito mais difícil, por sinal, muito mais exigente para a pessoa. No número 73, se pede que os livros litúrgicos que novos livros litúrgicos fossem publicados o quanto antes a partir desses princípios expostos no número 50. Ou seja, que seja revisado o rito da missa e que esses livros sejam o quanto antes publicados e usados e colocados em prática, né, na vida da igreja. Uma série de intervenções e publicações de textos litúrgicos prepararam a promulgação do novo missal, então, que é filho do Vaticano II, que é o missal de Paulo VI, que é a Editio Típica. Em 1970, nós recebemos de presente um novo missal. Tá certo? Mas entre o Vaticano II e o novo missal tem toda uma história muito articulada e cheia de etapas. Em vista do tema do nosso artigo, gostaríamos de destacar alguns pontos. Primeiro, nós temos que evitar certos exageros, como eu disse, para um lado e para o outro. E aí nós precisamos falar, por exemplo, de algumas mudanças que aconteceram entre o missal que existia antes, o missal dito de Pio V, cuja última edição, na verdade, é de 62, da época de Papa João XXIII, e o missal de Paulo VI. E essas mudanças aqui, eu não trago elas para polemizar, mas eu trago essas mudanças para que a gente entenda que existe o perigo de discursos unilaterais para um lado e para o outro. Por exemplo, o novo ofertório. Esse é um tema muito debatido hoje, tem posições radicais de um lado e de outro. Entretanto, vale a pena, ao consultar essas etapas que levaram até o missal de 70, nós compreendermos que o Papa Paulo VI foi ele que acrescentou uma frase que, ao meu ver, é essencial nas palavras do ofertório atualmente utilizadas na missa, na forma ordinária do rito romano, que é a nossa missa do dia a dia. O texto que chegou ao Papa Paulo VI era fundamentalmente um texto de Beracá. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, que é fruto disso, da terra, do trabalho do homem, e vai. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que nós recebemos de vossa bondade, fruto da videira, do trabalho do homem. Bom, o Papa, ao ler esses textos, disse, peraí, cadê o aspecto sacrificial? E aí ele acrescentou uma expressão latina muito simples, mas muito, do ponto de vista teológico, muito precisa. Ele acrescentou a expressão oferimus tibi, que no texto em língua portuguesa e em outras línguas foi traduzido como te apresentamos. Oferimus, o verbo oferimus no latim é um termo claramente sacrificial. É um termo que aponta para o sacrifício. E o verbo apresentar, me desculpem, não significa sempre um sacrifício no uso vernáculo dessa palavra. Essa palavra não tem sempre um sentido sacrificial. Não tem uma tradição de significado sacrificial. Certo? E o Papa Paulo VI acrescentou, oferimus tibi, para que o texto tivesse, apesar da mudança, guardasse o seu caráter sacrificial.
E nós sabemos de algumas declarações de membros dessa comissão que trabalhava, né, sobre a mudança do missal, sobre a forma final, né, que nos foi presenteada pela igreja, que é o missal, a edício típica de 70, que alguns membros da comissão ficaram chateados com o Papa Paulo VI. Vejam só como deveriam estar felizes, né? O Papa fez uma intervenção, o Papa acrescentou palavras bonitas, importantes, o significado, né, que tinha sido esquecido pela comissão. Mas, quando eles começaram a ver as traduções, eles disseram, pelo menos as traduções parecem não ter levado em conta as palavras do Papa Paulo VI. Porque na maioria das traduções não ficou na língua vernácula o termo te oferecemos claramente de tipo sacrificial. Deu para entender? Isso é um exemplo pequenino, para vocês verem como pode existir, né, certas linhas até ideológicas, para um lado e para o outro, em todos os âmbitos da vida da igreja, inclusive na liturgia. Certo? O segundo ponto, se compararmos a edício típica do ano 70 com o ordo da missa de 69, em 69 sai um documento dizendo como deve celebrar a missa. Desde 65 vão sendo publicados documentos. Em 69 sai um documento provisório, como devemos celebrar a missa. Um ano depois sai o missal. E isso não é segredo para ninguém. Foi feita uma varredura nas rúbricas, que são as orientações de como deve ser celebrada a missa, para se retirar propositalmente todas as menções sacrificiais nas rúbricas do missal de 70. Isso não sou eu quem diz, isso aqui está escrito em vários manuais, tá certo? Então, por exemplo, tem um manual do Helmut Hoping, professor em Freiburg em Bresgal, um diácono permanente, e ele escreveu um manual em alemão em 2012, traduzido em italiano em 2013, sobre a Eucaristia. Né? E ele traz um capítulo bem interessante sobre esse tema. E ele não é tradicionalista não, ao contrário. Né? Ele só é um estudioso da história da liturgia. Alguns teólogos consideram que o produto final da renovação litúrgica, ao menos no que se trata do missal romano, não respeitou o desenvolvimento orgânico da liturgia. Esse era um princípio muito importante da história da liturgia. Um princípio afirmado, inclusive, pela Sacrosanto Concílio. A liturgia, ela tem que ter um desenvolvimento orgânico. Quer dizer, ela deve crescer, se renovar, de dentro para fora. Não vale a pena a gente agir muito de fora para dentro na liturgia. Mas ela deve ser algo que nasce mais de dentro da vida, da experiência, do que de ações intervencionistas, né, de intervenção externa sobre a própria liturgia. Porque a liturgia é algo que é de tamanha importância para a nossa vida espiritual, para a nossa vida eclesial, que ela nos ajuda a preservar a nossa fé, que ela nos ajuda a preservar a consciência de quem nós somos, e que certas intervenções podem ferir elementos da fé e elementos, inclusive, da nossa própria autocompreensão eclesial. E aí, meus queridos, essa é uma crítica que se faz. Alguns autores, entre eles, a gente pode elencar, entre eles, não é segredo também para ninguém, o próprio Ratzinger, o próprio Bento XVI escreveu sobre isso, como teólogo, como cardeal, como Papa também fez as suas observações sobre isso. Né? E, ao lado dele, muitos outros que acham que faltou respeitar. Mas a culpa não é do concílio, atenção. A culpa não foi do concílio. O concílio disse tudo corretamente. Porque o concílio deu orientações, mas a comissão que trabalhou, ela talvez não tenha colocado, dizem esses autores, tudo segundo, não tenha feito tudo segundo
aquilo que o concílio exigia, né? O respeito a esse desenvolvimento orgânico da liturgia talvez tenha faltado, né? Houve uma ruptura em certos aspectos. Outros leem a renovação litúrgica do outro lado, como reconhecimento por parte da Igreja do valor da pesquisa histórica e teológica no campo da liturgia, e afirmam que a reforma litúrgica foi o fruto mais visível do concílio. Foi aquele fruto mais imediato, mais claramente colocado em prática, né? Então, meus queridos, nós temos posições um pouco polarizadas, né? Quem critica demasiadamente, né? E aí normalmente não gosta nem de usar o termo reforma litúrgica, normalmente usa o termo renovação litúrgica. Tem um problema de tradução até em língua portuguesa, né? Uma história antiga, quando foram traduzir os textos, né? A época do cardeal não, era Ivo Loscheider, né? Que era o presidente da CNBB. Tem uma famosa discussão, você pode encontrar isso na internet, narrado por um daqueles que participou da discussão, que é Dom Karl Romer, que é bispo auxiliar emérito do Rio de Janeiro, era o teólogo de cardeal Eugênio Salles. Então ele teve uma discussão com o famoso franciscano Baraúna, né, em Petrópolis, sobre essa tradução. E aí ele dizia que era melhor usar renovação litúrgica. O franciscano tinha traduzido como reforma. Então hoje normalmente a gente usa o termo reforma, mas reforma e renovação não são exatamente a mesma coisa. Tem uma diferença e ela não é pequena, na verdade. Tradutores, às vezes traidores, né? Não, isso aí não é exclusividade do Brasil e nem exclusividade da língua portuguesa, não. Isso daí é uma dificuldade. Traduzir é difícil. Exatamente. Esse é um desafio. Traduzir, ser fiel ao texto, mas ao mesmo tempo tornar o texto compreensível ao povo, aos ministros, aqueles que vão usar o texto, né? Bom, eu não posso julgar sempre, né? Eu posso dizer assim, que é sempre difícil traduzir. É sempre difícil traduzir. Às vezes, nas traduções, pode haver espaço para influências ideológicas. A minha linha de pensamento, a minha tendência teológica. Bom, isso é normal. Mas a gente tem que estar atento e tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, evidentemente. Então nós temos essa situação. Tendo repercorrido um pouco a história, a gente pode entender agora melhor essa certa polaridade de opiniões que existe atualmente. E ao mesmo tempo, uma certa polaridade teológica. A gente muitas vezes pega um manual de teologia, um artigo de teologia litúrgica, que fala da Eucaristia e em nenhum momento usa a palavra sacrifício. Consegue escrever páginas e páginas e páginas sobre a Eucaristia sem mencionar, como se não fosse importante o tema do sacrifício. Por outro lado, nós também podemos encontrar textos teológicos, catequéticos, etc., que falam da Eucaristia e que em nenhum momento falam da Eucaristia como banquete, para evitar uma terminologia que muitas vezes é apresentada, isso aqui é protestantismo. Né? Dizer que a Eucaristia é banquete é uma tendência protestante. Então calma. Não devemos escolher entre uma coisa e outra. Né? Podemos, como Santa Teresinha, querer tudo. Fazer um discurso
mais integrado, né? Integrar essas posições, essas linhas. Agora, nós vamos passar para um próximo ponto. Nós estamos construindo a nossa conclusão. Ponto 4 da nossa terceira parte. Refletindo com quem sabe sobre a Eucaristia, essa relação Eucaristia e cruz. Bom, com quem sabe é óbvio que não é comigo, né? Então, eu já estou excluído aqui dessa reflexão. Então, nós vamos refletir aqui um pouquinho sobre essa relação cruz e Eucaristia, teologia da cruz, teologia eucarística. No âmbito bíblico teológico, não é incomum encontrarmos autores que se apresentando como cristãos e teólogos, defendendo abertamente que Jesus Cristo teria morrido em vão. Nós já dissemos isso. É a posição de vários exegetas, protestantes e alguns católicos, que dizem que Jesus morreu por acidente, Jesus morreu sem saber o que estava acontecendo, Jesus morreu imaginando que até que no último momento o Pai fosse livrá-lo da morte, realmente não deixando com que ele sucumbisse na cruz, mas nós já explicamos essa posição como incoerente com o Evangelho. Não dá para realmente correlacionar essa posição com aquilo que os Evangelhos dizem. Rudolf Bultmann, por exemplo, afirma que Jesus, ele não aceitou a sua morte, melhor dizendo, ele afirma que nós não podemos saber se Jesus tem aceitado a sua morte, nem como a tenha superado. Isso nem é importante para a gente. No fundo, o Bultmann vai dizer isso. Não se preocupe com isso. Se ele morreu, se não morreu, se ele ressuscitou, se ele não ressuscitou, se os ossos dele estão lá no sepulcro, se não estão. Isso não é importante. O importante é que nós cremos no Cristo e que Cristo tem um valor existencial para a nossa vida e que Cristo pode orientar a nossa existência, que Cristo pode me dizer o que fazer, o que não fazer, que Cristo pode me mostrar o caminho da verdade, que Cristo pode me fazer um homem livre. O importante é que ele tem um valor existencial para a minha vida. Mas a história não é importante. O elemento histórico não é importante. O Jesus histórico não é importante. Isso aí é uma aberração para a teologia cristã. É uma aberração por quê? Porque o judaísmo e o cristianismo são religiões históricas, aonde Deus se revelou na história. A história não é um elemento acidental do judaísmo e do cristianismo. E justamente, como nós já dissemos, a categoria de memorial que é como a alma, né, do culto de Israel, que o diferencia de todos os outros cultos, de todas as outras concepções religiosas ali do entorno de Israel, ela justamente requer o elemento histórico, porque fazer memória, o memorial, significa que aquele evento da história, do passado, se faz presente hoje. A história, ela não é um elemento acidental, se foi ou se não foi, tanto faz. Não é tanto faz não, porque se não foi, ele não vai se tornar presente aqui agora. Mas se foi, se esse evento é real, é histórico, aí pela força da palavra, da oração, obedecendo a orientação divina, se nós fizermos memória, aquele evento se torna presente aqui e agora. Então, o elemento histórico não é acidental. Tal tendência teológica coloca em risco, entre outras coisas, a teologia da redenção. Porque quando a pessoa diz que tanto faz se Cristo morreu ou se não morreu, se ressuscitou ou se não ressuscitou, peraí, não é tanto faz não. Se ele não morreu e não ressuscitou, então vã é a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, dizia São Paulo, vã é a nossa fé. Não tem sentido ser cristão. Se ele não morreu para pagar os nossos pecados,
Se ele não ressuscitou para nos dar a vida nova, então o que a gente está fazendo na igreja? Então, Jesus Cristo, isso coloca em risco a teologia da redenção, isso coloca em risco a nossa própria concepção de Jesus Cristo, a ontologia de Jesus. Mas peraí, esse Jesus ignorante que não sabia nada, nem quem era, parece alguns políticos por aí, né, que não sabe nada, nem quem fez, quem era, nem quem fizeram, e etc. Peraí, meu povo, isso aí não é Deus que se fez homem, não? Isso aqui é um desrespeito à cristologia. A relação entre o divino e o humano em Cristo. A todo o discurso clássico da cristologia. Ao mesmo tempo, isso também fere a natureza da igreja. Porque então o que é a igreja? Se a igreja não é o povo que nasceu da cruz e da ressurreição de Cristo. A igreja é o povo pascal. Filho da Páscoa do Novo Testamento. Filho do ressuscitado que passou pela cruz. A igreja nasce, diziam os padres, do lado aberto de Cristo na cruz. É o ressuscitado que sopra o Espírito Santo à direita do Pai, envia o Espírito Santo junto com o Pai sobre a igreja, para que ela possa viver a sua missão pública, para que ela possa anunciar o Evangelho a todos os homens, a todas as criaturas. Então, coloca em risco a natureza da igreja, coloca em risco o papel da Eucaristia. Então, se Cristo não morreu na cruz, o que ele está fazendo aqui em torno dessa bolacha? Em torno desse copo com vinho? Tem sentido, meu amigo. Não é culpa minha. Fico aborrecido, viu? Sai. Não fui eu, né? Depois vocês rezem e perguntem, né? Cada um reza e interpreta, né? Mas se Cristo não morreu na cruz para nos salvar, se Cristo não ressuscitou, então para que celebrar a Eucaristia? É perda de tempo. Celebrar a Eucaristia? Para dizer o quê? Que a gente é amiguinho, coleguinha? Então vocês veem a gravidade da coisa, quer dizer, como uma interpretação exegética errônea pode ter dela pode derivar um emaranhado de elementos, né, de críticos para a nossa vida cristã. Continuando, né? Segundo Ratzinger, as palavras da última ceia são a resposta às perguntas de Bultmann sobre se Jesus aceitou a sua morte e como a tenha superado. Naquela noite, Jesus antecipa o seu sacrifício redentor. Transforma a morte em um sim, que o coloca inteiramente, corpo e sangue, à disposição de Deus. Corpo e sangue, atenção, não quer dizer que foi só o corpo e o sangue mesmo, a alma não tinha nada a ver, nem a divindade, não. Corpo e sangue são expressões que a gente deve entender à luz da Bíblia. Corpo, na verdade, significa a inteira pessoa. E o sangue significa a vida completa. Tá certo? Então é ele por inteiro. Corpo e sangue, à disposição de Deus e em Deus, dos homens. Selando assim pela oferta do seu ser, a nova e eterna aliança. O Ratzinger vai dizer, basta olhar para as palavras da instituição da Eucaristia. Nós estamos diante de um Deus que se fez homem, que tem plena consciência de tudo que ele está vivendo, de tudo que ele viverá no dia seguinte. Ele está pegando aquele pão e aquele cálice com vinho e está instituindo antecipadamente o sacramento da sua Páscoa. E está celebrando com seus discípulos antecipadamente a nova aliança. E está colocando naquele banquete à disposição dos seus discípulos os frutos da sua morte e da sua ressurreição. É de uma beleza extraordinária. Ratzinger diz, né, não tem como não
reconhecermos nestas palavras da última ceia as respostas devidas às interrogações de Bultmann. Ou seja, Jesus sabe que ele vai morrer, e Jesus sabe que ele vai vencer a morte, e Jesus sabe que ele está selando a nova aliança, o seu sangue. E aí a gente soma tudo isso a todo o discurso que nós fizemos sobre o Zevá Todá, aquela dimensão da ação de Deus que intervém para salvar o ofertante da morte, para livrá-lo da morte. A instituição da Eucaristia nos revela a consciência e o sim de Jesus, no que concerne a sua morte de cruz. E a sua cruz confere, vejam, o verdadeiro conteúdo do gesto e das palavras de Jesus na Eucaristia. Entretanto, acrescenta, a última ceia e a cruz não nos dão ainda toda a perspectiva da nova aliança. É necessário recordar-se que a ressurreição é que demonstra que Deus acolhe a morte de Cristo e nele, da humanidade, para que esta se torne a porta de uma vida nova. Cruz sempre unida à ressurreição. A cruz requer a ressurreição. A cruz ela não pode ficar destacada. A gente pode distinguir, mas não separar. O mistério pascal é cruz e ressurreição. A cruz aponta para a ressurreição, requer necessariamente a ressurreição. E ao mesmo tempo a ressurreição existe porque antes houve a cruz. Ela é a resposta de Deus ao mistério da cruz. Então, meus queridos, nós temos aqui enunciada a relação entre a teologia da Eucaristia e a teologia da cruz. No fundo, a teologia eucarística, ela fica vazia sem a cruz. E ao mesmo tempo, a teologia da cruz fica, entre aspas, a cruz fica sem sentido sem a Eucaristia. A Eucaristia é que diz o sentido da cruz. A Eucaristia explica o que a cruz vai realizar. E a cruz dá o conteúdo da Eucaristia. A cruz confere, o conteúdo do mistério eucarístico. Deu para entender? Lembremos lá de Santo Ambrósio que eu citava. Só a água não pode transformar um homem pecador num filho de Deus. Mas coloque a cruz na água, de Santo Ambrósio. E aí, essa água se torna capaz de fazer nascer um filho de Deus. Esse é o poder da cruz, né? Um dos indícios, eu tenho que aprender a cantar, eu já disse, né? Para concorrer com os meus colegas aqui do lado, né? Um dia, nem que seja nas bodas do Cordeiro, né? Na eternidade eu vou cantar bem. Essa é a minha esperança, né? Um dos indícios, está errado aí, que apontam para o caráter sacrificial da morte de Jesus, nós dizíamos isso antecipadamente ontem, é que São Paulo chama Jesus de ilasterion, de caporete, de propiciatório, a tampa da arca da aliança, eu explicava ontem. E a tampa da arca da aliança recordava a presença de Deus no meio do seu povo, o Deus que no meio do seu povo fala, dirige o seu povo, governa o seu povo, e ao mesmo tempo um Deus que perdoa o seu povo, que tem misericórdia do seu povo, né? Então, quando São Paulo chama Jesus de propiciatório, lá no capítulo 3 da carta aos Romanos, ele está invocando todo esse significado. Ratzinger insiste no fato de que o caporete era aspergido com sangue expiatório. No dia do Yom Kippur, por exemplo, era o modo pelo qual o sacrifício chegava o mais perto
de Deus. Tem como fechar essa porta aqui? Tem? Não adianta? Passa do mesmo jeito, mas pode melhorar. Certo? Então, vou fechar um pouquinho. Vamos fazer mais barulho do que eles agora, né? Ratzinger. Concorrência, né? Concorrência. Esse negócio. É porque eu que me desconcentro. Talvez vocês não tanto. Sou eu que me desconcentro. A culpa é minha. Então, Ratzinger insiste no fato de que o caporete era aspergido com sangue expiatório. Era o modo pelo qual os sacrifícios chegavam mais perto de Deus. Se lembram que a gente falou do sacrifício que sobe através da fumaça até Deus? Então, o modo, segundo Ratzinger, que o sacrifício chegava mais perto de Deus era quando o sumo sacerdote aspergia sangue sobre, né, a tampa da Arca da Aliança. Então, naquele momento é como se chegasse ao ponto mais alto da oferta de Israel diante de Deus. O ponto de toque mais próximo entre o povo e Deus, no Santo dos Santos, na tampa da Arca da Aliança, o ponto mais sagrado, né, do culto de Israel, da estrutura estrutura santa, né, do templo de Israel. Então é muito interessante ele dizer isso, porque agora você entende melhor. Jesus Cristo é o caporete, é o propiciatório. Então Jesus Cristo, ele leva o seu sacrifício até o Pai. E ele o leva de um modo único, diz Albert Vanois, na sua obra sobre a carta aos Hebreus, que eu já citei para vocês, de um modo único, porque ele é o Filho. Então é o sacrifício de amor, é o sacrifício do Filho. É o sacrifício daquele que ama o Pai desde sempre para sempre. Daquele que nunca feriu o coração do Pai. Daquele que é toda obediência ao Pai, é todo louvor ao Pai. Aquele que é apaixonado pelo Pai. Então é esse Filho que morre na cruz e que leva, né, esse seu sacrifício de amor até o santuário do céu, dentro da Trindade Santa. E leva ali para o coração da Trindade, para diante do Pai, o seu sacrifício redentor em favor dos homens, para a salvação dos homens, para que nós sejamos salvos. Então, realmente Jesus Cristo é o propiciatório, nesse sentido de lugar mais próximo, do qual o nosso sacrifício possa se aproximar de Deus, né? Mas muito mais do que a gente possa imaginar, porque não se trata mais aqui de geografia, de espaço geográfico, né? Ou de estrutura ritual. Aqui se trata do mistério da própria Trindade Santa, do Verbo encarnado, do Verbo que assumiu nossa humanidade, que morreu numa cruz, que eleva o sacrifício da sua humanidade e o apresenta lá no coração da Trindade ao seu Pai Santo para a nossa salvação, né? Aí continua, vocês já descobriram com quem que a gente está dialogando, né? Nesse texto aqui, é evidente, é com Ratzinger, por isso que eu digo, é dialogando com quem sabe, né? Então, no cenáculo, Jesus Cristo funde a tradição do Sinai, toda aquela tradição ligada à aliança do Sinai, aliança sinaítica, né? Ao sacrifício, ao culto de Israel clássico, com a tradição profética. Isso o Dom Vital falou disso para a gente, à luz um pouco dos padres da igreja. Ou seja, Jesus Cristo, ele também, ele é aquele que toma o nosso lugar, o sacrifício vigário. Ou seja, ele é o servo de Yahvé. A figura do servo de Yahvé lá do profeta Isaías ilumina o sacrifício de Jesus. Ele é inocente, ele é bom, ele é santo, ele toma o nosso lugar e morre pelos nossos pecados, para nos libertar, né, dos pecados.
ele sela uma nova aliança, lembrando do profeta Jeremias 31:31. E desta fusão da tradição do Sinai com a tradição profética, desta fusão nasce o sacramento, no qual ele aceita a morte, a antecipa e ao mesmo tempo a torna capaz de ser atualizada como culto sacro ao longo da história. Então, no sacramento da Eucaristia, ele diz o sim dele ao sacrifício, ele louva a Deus porque o Pai vai livrá-lo da morte pela ressurreição, todo o sentido do Zevá Todá. Na Eucaristia, ele vai aceitar a morte, vai antecipá-la sob forma de memorial antecipado da sua morte, da sua ressurreição, e ao mesmo tempo ele vai torná-lo capaz. Ele vai fazer desse seu gesto, desse gesto que institui o sacramento, vai fazer desse sacramento, esse sacramento capaz de ser atualizado, né, ao longo da história. Ou seja, nós vamos poder, no aqui e no agora de cada assembleia eucarística, viver a contemporaneidade, por assim dizer, litúrgica, espiritual, com o evento da sua Páscoa. Vamos poder, esse evento vai se tornar presente para nós, atual para nós. Sim. Certo. Sim. Sim. Que não. Bom, se está preparando. Certo. É porque se está trabalhando numa nova tradução, inclusive da CNBB, e aí cada tradução tem seus limites. Certo? Mas assim, o termo grego utilizado é ilasterion. Ilasterion é o termo grego utilizado na 70 para traduzir a palavra hebraica kaporet. Então é muito claro o significado, é propiciatório. Só que se você disser propiciatório, quem que vai entender? E aí esse é um pouco o desafio do tradutor. Sim. Sim, propiciatório. Certo? Então é um desafio realmente a tradução. Mas tem um belo livro sobre isso. Aqui em Belém nós temos um professor de Bíblia que se chama Alberto Casalenho. Ele tem um livro sobre isso. Depois quem tiver interesse, eu posso citar. Mas ele tem, eu acho que no livro dele sobre São Paulo, ele tem uma nota sobre isso, onde ele comenta de um modo muito claro esse ponto. Tá certo? Em língua portuguesa. Alberto Casalenho. Ele tem um livro sobre São Paulo, interessante. Depois, no livro Jesus de Nazaré 2, a gente encontra isso aqui que eu vou citar agora, esse quadro. O mesmo Ratzinger e depois o Papa Bento XVI, né, que coincidentemente são a mesma pessoa, ele vai apresentar uma tese doutoral de Feuillet. Feuillet, ele escreve sobre a oração sacerdotal de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 17. Então, junto daquela de Romanos 3, 24 e 26, o termo ilasterion, propiciatório, caporete, ele vai citar também ao lado disso como um indício claro da dimensão sacrificial, da consciência que Jesus tem do seu sacrifício que se aproxima, da dimensão sacrificial da Eucaristia que ele está celebrando. Ele vai citar o trabalho do Feuillet, que é essa obra aqui, o sacerdócio de Cristo e seus ministros. É interessante, né? Aqui eu não digo isso para me amostrar não, como diz o cearense, né? Mas foi interessante, quando eu estava escrevendo o livro sobre o sacerdócio, o manual sobre o sacerdócio, sobre o qual eu já falei, eu estava
lendo várias coisas, entre elas caiu na minha mão um artigo do Feuillet, em que ele retomava as ideias da sua tese. E eu achei muito interessante, eu não conhecia. Eu achei tão interessante que eu disse, eu vou colocar isso aqui no meu livro sobre sacerdócio. E no ano seguinte, se eu não me engano, foi no ano seguinte, foi publicado o segundo volume de Jesus de Nazaré, que traz justamente essa indicação do Feuillet, exatamente no ponto que eu tinha destacado e que eu tinha colocado no livro, né? Evidentemente eu fiquei muito feliz, né? Ao ver isso. Eu vi que eu estava num bom caminho, né? Então, Feuillet, ele vai dizer o seguinte, que a oração sacerdotal de Jesus, ela pode ser dividida em 3 partes. Exatamente como a oração do sumo sacerdote, que se preparava para celebrar o solene sacrifício de expiação no dia do Yom Kippur. Então ele vai dizer, no primeiro momento, Jesus reza por si mesmo. Na oração do sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote rezava por si mesmo também no primeiro momento. No segundo momento, Jesus reza pelos seus discípulos. No segundo momento da oração do sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, o sumo sacerdote reza pela sua casa. No terceiro momento, Jesus reza por todos os cristãos que virão. O sumo sacerdote rezava por todo o povo. E ele vai dizer, essa oração do sumo sacerdote, ela acontecia um pouco antes do sacrifício do Yom Kippur, de expiação. Jesus, ele diz essa oração às vésperas da sua paixão, um pouco antes de começar a sua paixão, que vai resultar na sua morte, no seu sacrifício expiatório, certo? Então, Feuillet vai dizer que a oração sacerdotal é toda ela, no fundo, uma grande indicação de que Jesus, ele tem consciência daquilo que está acontecendo e que aquilo que está acontecendo tem um caráter expiatório, sacrificial, expiatório. Concluindo aqui esse tema da relação cruz e Eucaristia, Ratzinger afirma que a cruz é a síntese das festas do Antigo Testamento. É a união do dia da expiação e do dia da Páscoa, evento que inaugura uma nova aliança. Ratzinger afirma, a teologia da cruz é a teologia eucarística e vice-versa, pois sem a cruz, a Eucaristia seria um rito vazio, e sem a Eucaristia, a cruz seria um cruel evento profano. Por isso eu coloquei essa imagem, né? A teologia crucis e a teologia eucarística. O evento que realiza as promessas do Antigo Testamento e esse memorial do mistério da cruz, aberto a todos na forma de banquete de comunhão. É maravilhoso, né? Que Deus tenha querido, que Cristo tenha querido instituir a Eucaristia, o pão, o vinho, esses elementos tão facilmente encontráveis, né? Para facilitar. Imagina se fosse realmente, né? Pessoal, tem um milagre de Lantiano, imagine se, né, a Eucaristia fosse um pedaço da carne de Cristo ali, como é que ia ser difícil a gente receber a Eucaristia, né? Todo dia ali, né? O cearense diria, a gente fica engoiando, né? Ia ser difícil, né? A gente, mesmo sendo a carne de Cristo, cheia de sangue, né? Como é que ia ser complicado a gente. Mas o banquete, né? Através do pão, através do vinho, né? Que são consagrados, transubstanciados, se faz presente realmente, substancialmente, corpo e o sangue de Cristo, e assim nós temos acesso à Páscoa de Cristo. E aqui tem todo um tema, né, que não é curto, né, que é o debate sobre o sacrifício, mas isso aqui vai até 5 horas, né?
Mas o Dom Rifan, que a gente convidou para vir falar aqui a partir das 4h30, ele vai nos ajudar a tratar desse tema, tá certo? Mas existe hoje todo um debate sobre o tema do sacrifício. Eu sei que eu estou aqui, proporcionalmente, eu estou falando mais de sacrifício do que de banquete, eu sei. Mas é proposital. É proposital por causa das palavras do Papa João Paulo II. Porque a dimensão de banquete hoje na nossa vida litúrgica pastoral não me parece um problema. Se fosse, eu ia falar aqui mais de banquete. Certo? Mas a grande questão hoje, uma das sombras, como a gente viu, que paira sobre a nossa vida litúrgica, é aquela perda desse sentido sacrificial da Eucaristia. Por isso que eu estou insistindo nesse tema. Por outro lado, você não encontra na teologia ninguém discutindo, é banquete ou não é Eucaristia. São dois doidos que estiverem discutindo sobre isso ainda, né? Se a Eucaristia é banquete ou não é. Bom, pode-se discutir o quanto é banquete, etc., mas se é banquete ou não é difícil uma discussão desse tipo hoje, a nível científico. Entretanto, é muito vivo esse debate ainda hoje. O debate que existia lá na época de Lutero e Trento. O debate parece que não acabou. O debate ainda está vivo hoje. A gente vai na internet, a gente encontra os ecos desse debate. A gente abre os livros de liturgia, manuais de Eucaristia, a gente encontra ecos desse debate. Né? A gente pega os folhetos de liturgia, a gente não encontra, muitas vezes, referências ao aspecto sacrificial. É difícil não encontrar nenhuma referência ao tema do banquete, mas o aspecto sacrificial, nem quase sempre não, mas muitas vezes é esquecido nos livretos litúrgicos. Né? Não há um consenso, bom. É uma forma de dizer a coisa, né? É uma forma de dizer a coisa, mas vamos adiante que a gente entende melhor o problema. Então hoje, qual é o grande problema que a gente enfrenta? Vamos ler aqui. É muito presente no mundo em que vivemos a influência de certos elementos de matriz iluminista. Então nós somos marcados pelo racionalismo, pela ideia do deísmo. Se você pegar o dicionário de teologia fundamental, né, do Laturelli, e for ler o artigo Rudolf Bultmann, Laturelli, que escreve, que era um grande da teologia fundamental, vai dizer que o Bultmann era terrivelmente influenciado pelo deísmo. A posição do Bultmann é deísta. Quer dizer, ele não parece admitir que Deus possa intervir na história. O deísmo é aquela visão, Deus é como um relojoeiro, ele criou o mundo, deu leis ao mundo, colocou o mundo em funcionamento, ele fica no trono dele assistindo o programa, né, do mundo. Mas ele não intervém, ele não age na história. Ele não pode agir porque senão ele estaria contrariando as leis que ele deu ao próprio mundo. Então, nós somos marcados por isso, pelo empirismo, pelo positivismo. E isso ajudou a criar uma série de preconceitos em torno do tema do sacrifício. Mas como? Sacrifício é coisa da antiguidade, uma coisa de oferta. Hoje o tema do sacrifício é um tema muito raramente presente nas nossas reflexões sobre a história, na nossa antropologia, na psicologia. O sacrifício quase sempre é visto como negativo. Não pode se sacrificar, dê vazão o que você tem dentro de você. Isso daí está te mutilando, é isso, é aquilo outro. Quer dizer, sacrifício passou a ser um tema não querido. E isso, nós temos uma série de elementos que influenciam essa mentalidade, a gente não tem tempo de aprofundar isso aqui. Mas eu coloquei um asterisco aqui. Por quê?
No âmbito da filosofia da história, a gente tem um autor hoje que está sendo estudado no Brasil, que é bem interessante, que é o René Girard, né? Inclusive tinha uma jovem aqui que fez doutorado na PUC do Rio de Janeiro sobre esse autor. E a gente tem conversado muito sobre ele. Então, René Girard, ele escreve sobre esse tema, mostrando a importância do tema do sacrifício para a compreensão da história do homem, para a antropologia. Então, ele tem duas obras que eu destacaria: A Violência e o Sagrado e O Sacrifício. Essa é uma obra que não é só sobre o sacrifício no cristianismo, mas ela também trata do sacrifício no âmbito judaico-cristão. Bom, depois nós temos um certo dualismo de matriz protestante entre a ideia de culto e palavra. Como eu disse, muitas vezes a gente tem uma teologia protestante que parece apresentar o culto cristão como a continuidade do culto sinagogal, que gira apenas em torno da palavra e que esquece, como a gente viu, que a liturgia cristã ela não é herdeira apenas do culto da sinagoga, mas ela é também herdeira do culto do templo, de toda a dimensão de sacrifício. Então, dentro do protestantismo é muito forte isso, e transborda para o catolicismo através da exegese, da influência de teólogos, do próprio, de certos âmbitos ecumênicos, é normal, transborda. Bom, e existe também uma polaridade entre as ideias de rito e ethos. O importante não é o rito, ritualismo, chegamos ao extremo de que se você segue o rito, você já é ritualista. Ritualismo é uma coisa, seguir o rito é outra. São duas coisas diferentes. Então, a pessoa seguir o rito, a pessoa é acusada de ritualismo. Tem que aprender a cantar, não é possível, né? Por outro lado, as pessoas, aí essa mentalidade diz assim, olha, cuidado com o ritualismo, não vá seguir demais o rito. E aí, por outro lado, se diz assim, o importante é o amor. O importante é o ethos, é viver a ética cristã. O povo não dá para separar culto de ética na vida cristã. Porque que eu saiba, diz a Sacrosanto Concilium, e a gente já sabe disso. Diz a Presbyterorum Ordem número 5 também, né? A Eucaristia é a fonte, a Lumen Gentium 11, né, também. Fonte, centro e cume da vida e da missão da igreja. Ou seja, a ética cristã, ela é filha do culto. A Eucaristia é fonte da nossa vida cristã. Ela é fonte da nossa ética cristã. Eu não tenho a graça que eu preciso para viver a vida cristã se não for à luz da Eucaristia. A não ser que eu resolva agora dizer que não preciso mais da graça para viver a vida cristã. Eu posso viver a vida cristã como uma filosofia apenas. Mas eu preciso da graça que a Eucaristia me oferece. A Eucaristia vai me cristificando, vai me tornando um homem crístico, uma mulher crística, vai me tornando um cristão cada vez mais autêntico, verdadeiro. Isso é muito importante, ou seja, não tem, na verdade, não existe uma oposição entre rito e ethos, como certas tendências de pensamento querem nos obrigar a acreditar. E que é absurdo, no fundo. Por outro lado, existe uma certa visão unilateral da relação entre igreja e o mundo. Então, na qual se tende a dizer assim, a igreja tem que largar o culto, sair dessa história de rito, de muito culto, e ir ao encontro do mundo profano. Entendam, é importante a gente compreender que é justamente na vivência do culto que nós vamos ter as necessárias forças para transformar o mundo, para mudar a humanidade, para libertar a humanidade
do pecado, das estruturas sociais de pecado, do que você quiser. Mas é pela graça que nós recebemos. Essa graça que nós recebemos por meio dos sacramentos. E de um modo todo especial, o sacramento da nossa vida cristã é a Eucaristia. Porque todos os outros sacramentos, de um certo modo, recebem a sua força da Eucaristia e tendem para a Eucaristia. Essa é a doutrina de Santo Tomás de Aquino. É a doutrina do Concílio de Trento também. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Ou seja, uma certa visão unilateral entre igreja, nessa relação entre igreja e o mundo. O cristão deve sair do sacramentalismo do culto para ir ao encontro do mundo profano e assim transformá-lo. As duas coisas não se opõem, não tem que escolher uma coisa ou outra. Esse ou uma coisa ou outra está errado. As duas coisas juntas, meu povo. Eu tenho que estar no mundo e esquecer o culto. Não. É celebrando o culto que eu vou poder estar no mundo com uma qualidade cristã melhor, transformadora, libertadora. Certo? E aí a gente vai adiante, né? Uma perda do sentido do pecado. Esse é um... Porque, meu povo, se você não é pecador, se você não precisa de salvação, então para que sacrifício de Cristo, expiação, redenção? Não tem sentido. Eu não preciso disso. Eu não sou pecador. Eu já estou bem. Para que eu preciso de redenção? Para que eu preciso de expiação? Para que eu preciso de salvação? Então, a perda do sentido do pecado vai esvaziando o valor do sacrifício de Cristo também. 5. O individualismo difuso, que parece impedir o homem de compreender o projeto criador e redentor de Deus, em que existe uma irrenunciável dimensão comunitária e eclesial. É o famoso cristão que diz, eu vivo o cristianismo do meu jeito, lá em casa. Não vou para a missa. Espera aí, o que é a missa para você? É só uma reunião da Assembleia dos Católicos? Ou é o sacrifício de Cristo? Ou é o banquete no qual eu posso me alimentar do Cristo Pascal? Entende? Aí o individualismo vai me fazendo viver o catolicismo do meu jeito, à la carte. Eu pego o que eu quero e rejeito o que eu não quero. Eu vivo do meu jeito. A minha igreja é lá em casa. Eu sou o bispo, eu sou o padre, eu sou o diácono, eu sou tudo. Eu sou o papa, eu sou o concílio, eu que mando. Né? Uma sensibilidade religiosa que tem dificuldade de entender o conceito de substituição. Quê? Alguém me substituir? Alguém morrer por mim? Isso é injusto. Que Deus é esse que pede algo desse tipo? Então hoje, nós enfrentamos esses desafios aqui. Temos teólogos hoje que se encontram embaraçados e criticados quando propõem uma reflexão sobre o sacrifício. Parece que eles estão falando de algo proibido. Não fale muito disso não, cuidado. Senão você vai se queimar. Senão você vai isso. Senão você vai aquilo. Como se fosse um assunto proibido. Exatamente em um tempo em que, como vimos, a igreja percebe que muitos de seus fiéis parecem ter perdido o sentido do sacrifício eucarístico. Então nós temos a necessidade de formação, de catequese, porque as pessoas parecem ter perdido esse sentido, e os padres, os teólogos, muitas vezes se sentem, embaraçados, criticados quando tocam nesse assunto. Você está querendo ressuscitar coisas do passado, falando de Trento. Deixa os mortos, no cemitério, Deixa os concílios que já passaram no passado, Não, gente. Todo católico, ele é niceano, constantinopolitano, efesiano, calcedoniano, e assim por diante, e evidentemente também Vaticano II, não sei nem como diz, Vaticanano, Segundo, Então, quer dizer, a nossa história, a nossa tradição é uma maravilha, E a gente não deve saltar nada dela, Bom, e aí
aqui muito rapidamente, esse cidadão Hort, ele escreve algumas coisas interessantes e outras nem tanto, mas algumas coisas interessantes. Ele vai dizer o seguinte: ele faz uma pesquisa entre os católicos alemães, padres, leigos, etc. E ele chega à conclusão que hoje Lutero teria a maioria dos votos dos católicos, em detrimento de Trento, né? Ele diz que a maioria dos católicos alemães hoje concorda mais com Lutero do que com Trento. Ou seja, o elemento sacrificial ficou tão desgastado que a maioria dos católicos alemães hoje parece tender para uma posição de tipo luterana. Ou seja, vem e celebra a Eucaristia fundamentalmente como se ela fosse apenas uma grande liturgia da palavra, um grande banquete da palavra. Certo? Ratzinger, partindo dessa colocação do Hort, ele não concorda com tudo, mas ele recorda alguns elementos importantes da colocação dele, vai dizer que algumas posições litúrgicas atuais, na medida em que parecem canonizar a posição de Lutero, se opõem abertamente e quase que ideologicamente ao ensinamento do Concílio de Trento em matéria. Um sinal desta tendência se encontra na atitude de feroz oposição que alguns liturgistas parecem combater a simples possibilidade de, após a renovação litúrgica do Concílio Vaticano II, celebrar a missa segundo o Missal de 62. Pois esta possibilidade parece atestar a validade da fé eucarística tão bem formulada por Trento. Então, o Papa Bento, na verdade o cardeal, o Ratzinger, né, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, olha, o que a gente percebe lendo alguns livros é que existe uma ferocidade, um vigor tão forte na crítica à possibilidade do uso do Missal de 62 por parte de pequenos grupos. É uma coisa assim tão feroz a coisa contra isso, que é claramente ideológica. Por quê? Porque no fundo parece que, dizendo que a gente pode celebrar o rito romano na sua forma extraordinária, parece que a gente está dizendo que Trento tinha razão. Parece que a gente está dizendo que a missa é sacrifício. Parece que a gente está negando toda a novidade do Vaticano II. Mais uma vez eu recordo, a gente não precisa ficar ou com uma coisa ou com a outra. Papa Bento XVI, quando ele escreveu, né, o Motu Proprio Summorum Pontificum, falando sobre a possibilidade de se celebrar em pequenas comunidades que realmente quisessem a missa na sua forma extraordinária, o Papa Bento XVI estava com muita tranquilidade dizendo que no rito romano tem espaço para o missal de 70, na sua terceira edição hoje, né, que em português ainda está se preparando a tradução, e o missal de 62. Existe essa possibilidade, uma coisa e outra. Eu não tenho que dizer ou é uma coisa ou é outra. Ou é um jeito ou não é. Não. A catolicidade é marcada por isso. Na catolicidade, já lembrava Santo Agostinho, no essencial, a unidade. No acidental, a liberdade. Em tudo, a caridade. Então, a catolicidade é marcada desde o início por uma certa riqueza de ritos. Ritos orientais, ritos ocidentais. O Ocidente sempre teve muitos ritos. Rito ambrosiano, rito lá de Toledo, né, o mozzarábico. Tinha um rito braguense, eu acho que é de Braga. Então, uma série de ritos que foram, ao longo da história, foram se apagando, alguns estão sendo repropostos. Sempre houve espaço para isso. E aí o Papa, eu tenho tendência a falar Papa, mas entendo, aqui é o Ratzinger, né? Ratzinger diz, por detrás dessas posições radicais existe um pouco de ideologia. Ou o Vaticano II ou Trento. Não é assim na Igreja Católica.
A posição católica não é essa, ou uma coisa ou outra, porque as duas se integram. Ratzinger afirma, dando exemplos, né? Então nós, ao ler certas obras, quando lemos certas obras, ficamos até assustados, né? Eu fico assustado, né? Às vezes, lendo algumas obras. Liturgistas que afirmam contra a doutrina católica que a presença real de Cristo na Eucaristia foi uma invenção medieval. Foi a Idade Média inventou que Cristo estava presente na Eucaristia. Ninguém acreditava nisso antes. Está brincando, né? Não leu os padres da igreja. Depois, outros que, para invalidar o ensinamento de Trento, dizem assim: ao longo da história, não apenas a maneira, mas também o conteúdo das afirmações dogmáticas pode mudar. Ou seja, não é só o modo com o qual o concílio disse que tem que ser atualizado, mas até o que o concílio disse que pode estar errado. Isso é para invalidar certas afirmações do concílio de Trento. É um pouco problemático isso do ponto de vista da teologia dogmática. Depois nós temos outros que dizem, defendem uma liturgia renovada, e essa liturgia renovada ela deve conduzir a um modo novo de expressão da fé e a mudanças teológicas. Então, muitas vezes nós encontramos por detrás de certas posições litúrgicas intenções de outra natureza. Se usa a liturgia para propor certas mudanças, né? Mudanças a nível doutrinal, mudanças a nível de disciplina eclesiástica. Então a liturgia às vezes é instrumentalizada. Esse grande mistério da nossa liturgia às vezes se vê instrumentalizado por pessoas que deveriam ter vergonha de fazer isso, ao meu ver. Finalmente, não falta quem ensine que Lutero entendeu a liturgia antiga da igreja melhor do que Trento. Vejam só. Hoje, nós temos um problema a mais, porque pelo menos Lutero acreditava na Bíblia, né? Então, quer dizer, Lutero, ele partia da sola escritura, né? E hoje nós temos o método histórico crítico, que em alguns momentos parece um pouco corroer a nossa visão da Sagrada Escritura. Parece esvaziar a nossa Sagrada Escritura do seu valor teológico, né? Então hoje a gente vive uma crise a nível, né, de fundamentos bíblicos, muitas vezes. Porque quando a gente vai pegar os livros de exegese, tudo é acréscimo, tudo é invenção da igreja primitiva, tudo é projeção, tudo é isso, tudo é aquilo outro. E aí no final o que sobrou? Não sobra quase nada. Os livros Jesus de Nazaré, volumes 1, 2 e 3 do Papa Bento, nascem como uma resposta a isso. Tentando propor de novo uma visão coerente de Cristo, a partir da Sagrada Escritura, como ela nos apresenta Cristo. Claro que a gente não pode esquecer que o método histórico crítico existe, mas a gente não deve absolutizá-lo também. E também a gente deve integrá-lo com outros métodos exegéticos, hermenêuticos. Por exemplo, com o método canônico de leitura da Sagrada Escritura, que é aquele de levar sempre em conta a totalidade da Sagrada Escritura, para não cair no fundamentalismo, para não cair em discursos fundamentalistas, mesmo que eles tenham aparência de cientificidade.